os nossos cultos aqui de celebração da morte de Cristo, celebração da ceia, nós temos nesses últimos meses pregado nesse capítulo 53. E hoje nós chegamos aos versos 7, 8 e 9. Nas oportunidades anteriores, nós vimos os 6 primeiros versos. E hoje nós vamos analisar o verso 7, 8 e 9 de Isaías 53, que diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. As pessoas para quem Isaías escreveu esse texto, os judeus, eles conheciam muito bem como funcionava a criação de ovelhas, de forma que eles estavam muito familiarizados com a linguagem que Isaías vai utilizar aqui nesse texto. Por causa da lã, por causa da comida, as ovelhas eram essenciais àquela economia, àquela sociedade ali. Ovelhas naquela época não eram apenas tosquiadas, elas também eram abatidas, também eram comidas. Então elas eram de extrema importância para todo judeu. Como vimos algumas semanas atrás, quando estudamos ali a parábola da ovelha perdida, mesmo os mais pobres tinham ovelhas. Não muitas, mas algumas. Então, quando Isaías usa essa figura da ovelha, ele está falando de algo que é natural aos seus ouvintes. Uma outra imagem com a qual o judeu estava familiarizado, que Isaías utiliza aqui, é a de animais sacrificados. Começa lá atrás com Abel, quando Deus requer e Abel então oferece ali um sacrifício de sangue. Tempos depois, essa ideia de sacrifício novamente aparece com Abraão, quando Deus instrui Abraão para sacrificar Isaque sobre o altar. E aí diz o texto que quando Abraão levanta a faca para cravá-la no coração de Isaque, a mão de Abraão é parada pelo Senhor e o próprio Deus é que oferece um sacrifício. E esses sacrifícios que estão presentes na história do povo judeu, eles transmitem um recado. Existe uma mensagem por trás dos sacrifícios. E a mensagem é aquela que nos diz que alguém precisa morrer para que o pecado seja pago. Se não houver derramamento de sangue, o que diz a Bíblia? Não há remissão de pecados. Não é que a salvação viria pela morte do animal, mas é aquilo que a morte do animal simbolizava. Ou seja, não há perdão concedido por Deus, a menos que um sacrifício aceitável, substitutivo seja feito no lugar da vítima. Desde Êxodo 12 até a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e aí nós estamos falando de milênios, de Êxodo 12 até 70 da nossa era, quando os judeus se dispersaram pelo mundo, animais eram sacrificados no templo, todos os dias pela manhã, todos os dias na parte da tarde.
Os sacerdotes, eles ficavam com sangue até os tornozelos, todos os dias, devido à quantidade de animais que eram sacrificados. O sangue escorria e aquilo ia subindo. Uma coisa impressionante. Na época da Páscoa, quando os judeus do mundo inteiro vinham até Jerusalém para celebrar aquela festa, e todos eles precisavam sacrificar animais, eram as dezenas de milhares que eram sacrificados na Páscoa. Então, quando Isaías vira aqui na sua profecia do servo sofredor e diz sobre ovelha, sobre cordeiro sendo levado ao matadouro, eles entenderam o recado. Os judeus sabiam que os pecados deles requeriam a morte de um inocente. Os judeus sabiam que eles necessitavam daquele perdão que o sacrifício simbolizava. Eles sabiam que não era pelo ritual, não era pelo sacrifício, mas eram aqueles animais que apontavam para aquele sacrifício perfeito que iria acontecer. Nós cremos no sacrifício perfeito que já aconteceu. Eles que viveram antes acreditavam que esse sacrifício perfeito iria acontecer. Então os judeus, eles sabem de tudo isso. E eles sabiam que aqueles sacrifícios apenas simbolizavam. Eles sabiam que aqueles sacrifícios que eram feitos não eram, de fato, os sacrifícios que iam remir o pecado deles. Eram apenas um símbolo que apontava para esse sacrifício perfeito. E por que eles sabiam que aqueles sacrifícios que estavam sendo realizados não eram perfeitos? Porque eles precisavam oferecer outro. Se o anterior fosse perfeito, não precisava do próximo. É a tese do autor aos Hebreus, quando vai dizer que Cristo morreu uma vez por todas e não precisa mais de sacrifício, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Mas eles sabiam que esses sacrifícios só apontavam. Eles sabiam lá que o Yom Kippur, o dia da expiação, os sacrifícios da Páscoa, os sacrifícios pessoais, esses sacrifícios eles não paravam nunca. Por quê? Porque o sacrifício satisfatório e perfeito ainda não tinha chegado. Aí aparece Isaías e fala: o sacrifício perfeito será do Cordeiro, do Messias que virá como Cordeiro e que será morto. Isaías vai profetizar aquilo que o Novo Testamento vai ensinar. Exatamente isso que estou mencionando, que nenhum dos sacrifícios anteriores ao Messias satisfez a Deus. Isaías vai profetizar e ensinar que todo aquele sistema sacrificial, com minúcias, com detalhes, de fato, era um sistema que envolvia uma série de ordens, de requisições, tudo aquilo seria abolido através do sacrifício expiatório de Cristo. É o que ele está dizendo aqui. Séculos depois de 400 anos de silêncio, quando Deus não tinha mais enviado profetas, aparece um homem lá no deserto, comendo gafanhoto, tomando mel silvestre, arrebanhando pessoas, multidões para o deserto. E aí, de repente, Jesus aparece logo depois dele, e esse homem vira e diz: eis o Cordeiro de Deus. É Ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse isso
E se você ler lá o relato, você não vai ver explicação mais nenhuma. Por quê? Porque não precisava. Porque os judeus conheciam Isaías 53. Os judeus liam constantemente Isaías 53. Isaías 53 já tinha dito tudo. Há de vir o Messias, há de vir o servo sofredor, e ele será o Cordeiro. Oprimido, humilhado, como cordeiro, será levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Será ele. João simplesmente diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele não precisava dizer mais nada. Os judeus conheciam Isaías 53. Então é exatamente isso que Isaías está tratando nessa parte da sua profecia. Nesse capítulo, que na verdade é um dos 4 cânticos do servo sofredor. Nessa parte, do verso 7 ao verso 9, Isaías está tratando exatamente do quê? Do sacrifício do Cordeiro. Antes ele vai falar da necessidade da vinda do Messias, ele vai falar dos sofrimentos do Messias, mas do verso 7 ao 9 ele vai falar exatamente do sacrifício do Cordeiro. Essa que constitui a 4ª dessas 5 estrofes, desse hino, trata exatamente do sacrifício. O verso 7 fala do julgamento, o verso 8 fala da morte, e o verso 9 fala do sepultamento. E se você observar, a ênfase de todos os versos é no silêncio, é na submissão, é na disposição, é na obediência do servo sofredor ao ser sacrificado. Logo no início, aqui no verso 7, Isaías vai falar 2 vezes que ele não abriu a sua boca. Diante do julgamento, ele se cala. Diante da morte, ele fica quieto. Esse momento aqui que Isaías está profetizando é aquele momento que lá no Getsêmani, Jesus vai dizer assim: não a minha, mas a tua vontade. É esse momento aqui, da submissão, do silêncio. Isaías então começa dizendo, olha aí o verso 7, ele foi oprimido. Opressão aqui lembra brutalidade, abuso, tortura. O que aconteceu com Cristo foi algo tão severo que, se você observar aí no verso 12 do capítulo 14, não é esse não, vou achar aqui, diz assim: pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Isaías vai dizer que ele não parecia humano. Isaías está dizendo, olha, bateram tanto em Jesus que ele ficou completamente desfigurado. Apanharam o Cristo e deram vários socos no seu rosto, nas suas costas. Você tomou um soco no pulmão aqui? Fica sem ar. Cuspiram. Coisa humilhante é você sofrer alguém cuspir em você. Bateram com paus, chicotadas. E os chicotes naquela época, quando batiam, puxavam ali, espirravam sangue, por causa de ossos, de madeira na ponta dos chicotes. Machucaram a sua testa com aquela coroa de espinhos que entra, causando aquele dano, aquela dor terrível. A tortura parecia que nunca chegava ao fim. E quando chegou, diz Isaías que
alguém que olhava para ele não o reconhecia, de tanto que ele apanhou. Essa é a ideia aqui de oprimido. Oprimido é isso. A descrição de uma quantidade absurda de torturas físicas. E nós estamos falando aqui apenas daquilo que aconteceu no seu corpo. O que a gente poderia dizer das emoções, dos pensamentos, daquilo que está acontecendo na mente de Jesus? Outro detalhe, a gente não pode se esquecer, ao analisar um texto como esse, nesse contexto aqui, que Jesus está sofrendo do jeito que está, sendo inocente. Sendo inocente. Desde a prisão no jardim até o julgamento na casa do sumo sacerdote, as pessoas estão tentando acusá-lo das mais diversas maneiras, e aí percebendo que não tem como acusá-lo, diz o texto que os líderes religiosos apanham falsas testemunhas para fazer acusações que não procediam. Por que falsas testemunhas? Justamente pelo fato de que ele era inocente. Nenhum crime foi comprovado, nenhuma prova foi apresentada, nenhuma culpa foi estabelecida. Lucas vai dizer, então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, Pilatos diz a eles: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusam, nem tampouco Herodes, porque ele tornou-me a enviar o Cristo. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Ele foi oprimido. Mas não parou aí. Isaías diz que ele foi oprimido e foi afligido. É um verbo passivo. Significa que acontece a ação e você não reage. Só tem a ação, não tem a reação. É a ideia de afligido. Acontece a ação com você e você não faz nada. Cristo se permitiu ser afligido. Se permitiu ser caçado, preso lá no jardim. Se permitiu ser julgado ilegalmente durante a madrugada. Se permitiu ser acusado falsamente, torturado. Algo que não é normal para pessoas inocentes, quando estão sendo torturadas, quando estão sendo levadas a um julgamento injusto. Normalmente, uma pessoa inocente que é oprimida, que é torturada, normalmente essa pessoa clama por justiça. Quando o inocente é oprimido, ele protesta de forma veemente a sua inocência. Não, isso não é verdade, isso não procede, isso... Jesus não. Isaías diz que Jesus não abriu a sua boca. Isaías diz que Jesus, como uma ovelha muda, foi levado diante dos seus tosqueadores. Jesus não diz uma palavra. Apesar de toda a injustiça, ele não abriu a sua boca. Isso não é normal. Porque pecadores não sofrem silenciosamente. Pecadores, eles dão voz à culpa. Quando nós sofremos pelos nossos pecados, nós clamamos, como fez Davi, lá no Salmo 32, lá no Salmo 51, nós dizemos: pequei, o Senhor me perdoa, por favor. É o clamor de um pecador culpado. E o pecador inocente também clama. O que aconteceu com Jó? Um pecador inocente. Repetidamente ele vai
clamando sobre a sua inocência. Ele vai perguntando: Senhor, por que isso está acontecendo? Eu nada fiz, eu sou um homem inocente. Não sou o culpado do que os meus amigos estão aqui me acusando. Ou seja, pecadores não sofrem em silêncio. Quando são culpados, clamam por perdão. Quando são inocentes, eles perguntam por quê. Nenhum tipo de pecador permanece em silêncio. Mas aqui nós temos um sofredor silencioso. Ele não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matador. Traído por Judas, abandonado pelos amigos, caçado e encontrado no Getsêmani. Chegaram a ele com os policiais do templo, com soldados romanos, para prendê-lo como se ele fosse um animal noturno. No meio da noite, vamos pegar aquele bicho. É levado sob custódia, maltratado, torturado, atormentado, afligido, abusado de todas as formas imagináveis e inimagináveis. E depois de tudo isso é levado à execução. Sem reclamar, sem oferecer resistência. Mateus 26 diz que ele foi levado diante do sumo sacerdote e quando lá chegou, ficou em silêncio. Um capítulo depois, 27, Mateus diz que ele é levado diante dos escribas e dos anciãos e ali ele ficou em silêncio. Marcos 15 diz que ele é levado diante de Pilatos e ali ficou em silêncio. Lucas 23 diz que ele é levado perante Herodes e novamente fica em silêncio. Fica em silêncio diante do sumo sacerdote, de Pilatos, de Herodes. Ele não diz uma única palavra em sua defesa, alegando inocência. Isaías estava certo. 700 anos antes, ele diz: o cordeiro, aquele que será imolado como sacrifício definitivo, ele será levado perante os seus tosqueadores e não vai abrir a sua boca. Irmãos, certamente que Jesus poderia se defender. Certamente que Jesus, como fez ao longo de 3 anos do seu ministério, nos debates que ele tinha com os chefes religiosos, Jesus poderia silenciá-los. Leia os evangelhos. Nunca um homem, um líder religioso conseguiu deixar Jesus sem resposta. Era sempre Jesus que os deixava quietos. E isso deixava eles indignados. Diante dos maiores dilemas, Jesus sabia responder. Jesus dava soluções para aqueles enigmas que os deixavam assim: não é possível. Estava tudo amarradinho aqui, estava tudo certinho, não tinha para onde escapar e ele vem com essa. Ele sempre tinha respostas. Óbvio que ele poderia aqui dizer um monte para Pilatos, poderia dizer um monte para Herodes, poderia dizer um monte para os líderes religiosos, um monte para os seus acusadores, mas ele permanece calado. Por quê? É o silêncio da submissão ao Pai. É o Pai que diz assim: você vai para a cruz? Sim, Senhor. Essa é a tua vontade? Eu irei. E se eu estou indo para a cruz, não adianta eu falar nada. Essa é a tua vontade? Então eu vou. Será que nós temos aqui, irmãos, uma lição? Às vezes a gente já sabe qual é a vontade de Deus e a gente fica aqui esperneando, gritando. Por que que o Senhor...
Mas não é apenas o silêncio da submissão. É também o silêncio do juízo. Porque como Paulo vai dizer em Romanos 11, chega um momento que Deus vira para os homens e diz assim: ah é? Ah é? Dei tempo para vocês se arrependerem. Está lá em Apocalipse. Vocês não quiseram? Vou entregar a vocês. Eu preguei, eu ensinei, eu curei, eu anunciei o reino ao longo de 3 anos. Não quiseram. Ok, agora vem o juízo. Não falo mais nada. Quando falei de vida, quando falei de salvação, quando falei de perdão, vocês não quiseram ouvir. Ok, agora eu não tenho mais nada a dizer. Agora é o juízo de Deus que virá sobre vocês. Não há mais o que ser dito. E aí ele termina dizendo que como cordeiro, olha a imagem aqui, a imagem comum ao povo judeu, como cordeiro, eles conheciam as ovelhas, os cordeiros, foi levado ao matadouro. Ele não apenas aceitou o julgamento injusto dos homens, mas ele aceitou o julgamento justo de Deus, em favor dos pecadores injustos, para torná-los justos. Nenhum sacrifício foi tão puro, tão perfeito. O que nós temos aqui, Isaías 53:7, o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem mancha, aceitável a Deus, escolhido por Deus, morrendo por pecadores. Eu não tenho receio de dizer que Isaías 53:7 é o ponto máximo do Antigo Testamento. Isaías 53:7 é o auge da teologia do Antigo Testamento. Para onde que a Bíblia aponta? Para Cristo. Para onde que a Bíblia aponta? Para o sacrifício de Cristo. O que nós temos em Isaías 53:7? O Messias, o sacrifício perfeito, abatido por Deus em nosso lugar. O auge do Antigo Testamento é Isaías 53:7. Quando Pedro vai dizer, lá na sua epístola, ele carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, porque pelas suas feridas fomos sarados. É Isaías 53:7. É o servo do Senhor, açoitado por nossa cura, moído por nossas iniquidades, traspassado por nossas transgressões, sofredor, calado, submisso, abatido, desprezado, que assume sobre si mesmo o castigo de Deus pela dívida dos eleitos. Eu quero caminhar para o fim, fazendo algumas aplicações. Nós vivemos nos dias de hoje dias em que grande parte do suposto evangelho anunciado por aí fala de se dar uma chance para Deus. Dá uma chance para Deus. Deixa Jesus, tadinho, deixa Jesus já estar no seu coração. Irmãos, nada poderia estar tão longe do que a Bíblia ensina sobre salvação, do que essa linguagem, do que essa ideologia que desemboca em práticas. Porque quando nós olhamos para as Escrituras e quando nós vemos o que a Bíblia fala sobre redenção, a linguagem bíblica é muito diferente de deixa Jesus entrar na sua vida. O que nós temos diante de nós quando nós olhamos para a Bíblia e buscamos a linguagem bíblica de redenção? O que a Bíblia fala sobre salvação? Está aqui, verso 3. Desprezado, abandonado, homem de dores, que sabe o que é padecer. Verso 4. Tristeza, ferido, aflito, traspassado, esmagado, castigado, açoitado. Verso 7. Oprimido, afligido, abatido.
Verso 8, opressão, julgamento, extirpado, morto, ferido. Verso 10, o Senhor se agradou de esmagá-lo, colocando em sofrimento. É disso que trata a redenção. O que isso significa? Que evangelho trata de pecado. Evangelho fala de julgamento. Evangelho fala de expiação, de morte, de substituição, de sacrifício, de sangue. Evangelho bíblico fala de opressão, de execução, de ser atingido. Evangelho bíblico não esconde, não finge que existe iniquidade, transgressão, pecado a ser expiado. Esse é o evangelho das Escrituras. É isso que está sendo anunciado. E por que isso é importante de ser mencionado e proclamado num contexto de ceia? Porque nós estamos aqui celebrando a morte de Cristo. E a morte de Cristo não foi nada bonitinho. Nós vivemos hoje dias de pregadores coaches, de pastores da Shopee, de pregadores universalistas que ali com a sua oratória e com os seus discursos liberais começam a pregar mensagens inofensivas, reducionistas, pregam apenas aquilo que lhes é interessante, que é interessante para o seu contexto. Vivemos hoje dias onde a tendência das pregações é de corromper o evangelho com filosofias que vêm do inferno, que não são bíblicas, fruto da elucubração humana. E, gente, irmãos, para onde que tudo isso nos leva? Para longe do evangelho. Tudo isso escraviza o sentido da cruz. Isso não confere à cruz de Cristo valor, honra. Se todo mundo no final das contas vai para o céu, por que serviu? Para que serviu isso? Se no final dos tempos o inferno estará vazio, por que o nosso Salvador precisou sofrer tudo isso aqui? As palavras de salvação são as palavras que nós encontramos em Isaías 53. É assim que eu tenho que entender. É assim que você tem que entender. É assim que nós temos que proclamar o Cristo morto. Alguém que sofreu pelos nossos pecados. Por que nós somos salvos? Porque nós cremos que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Por que nós somos salvos? Porque a fé nos levou a crer que Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Porque Ele foi cortado, destruído, não parecia nem humano, por causa das nossas transgressões. Porque ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O cristão é aquele que crê no quê? No sacrifício vicário e substitutivo de Cristo em seu favor. A cruz está sendo esvaziada. Quando Malco, sabe quem foi Malco? Aquele soldado romano, que estava lá junto com Judas e os outros que foram prender Jesus. Quando eles chegaram, diz o Evangelho que Pedro sacou da espada e foi para passar a espada no pescoço de Malco, cortar a cabeça dele. Ou você acha que Pedro visou a orelha? Ele foi para cortar a cabeça de Malco, ele tirou e bateu na orelha. Jesus vira para Pedro e diz assim: guarda a espada. Hã? Guarda a espada agora. Vai lá no chão, pega
a orelha de Malco, coloca no lugar, igual quem encaixa uma peça de Lego. Só ali já era para todo mundo ir embora, né? Hã? Deixa eu dar uma olhada aí. Tá me ouvindo? Só ali já era para todo mundo ir embora. Jesus vira para Pedro e diz assim: você não entendeu nada ainda, né? Por acaso você pensa que eu preciso da sua espada? Olha só, Pedro. Se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai. E ele mandaria para mim, nesse momento, uma legião, mais de 12 legiões de anjos. E se você não leu o Antigo Testamento, Pedro, só um matou mais de 175 mil lá atrás. Só um. Mas eu tenho aqui, a meu favor, 12 legiões. Então você fica quieto aí. Jesus tinha acesso a um poder sobrenatural que esse mundo aqui desconhece. Apesar disso, o que diz Isaías? Ele silenciou. E depois ele se permitiu ser levado. E se permitiu ser afligido. Por que ele faz isso? O próprio relato diz. Jesus vira para Pedro e diz: como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais tudo isso aqui deve proceder? Ele está dizendo a Pedro: se eu chamar as legiões de anjos, como fica Isaías 53? Se Jesus pedisse o auxílio dos anjos, como que a sua fofoca, que causa tanto problema lá no seu ciclo familiar, como que ela seria perdoada? Se Jesus pedisse a ajuda dos anjos, como que a sua avareza, que impede o reino de Deus de avançar, poderia ser perdoada? Se Jesus pedisse a ajuda dos anjos, como que o seu orgulho, sim, aquela sua empáfia, que afasta pessoas, como que ela poderia ser redimida? Se Jesus pedisse a ajuda dos anjos, como que a sua inveja, a sua mentira, o seu cinismo, o seu legalismo, a sua justiça própria, como que o seu pecado poderia ser absolvido? É isso que a gente celebra agora, irmãos. É exatamente isso que, ao comermos do pão e ao tomarmos do cálice, é isso que nós celebramos. O quê? O Cordeiro mudo. O Cordeiro mudo, que foi para a cruz por mim e por você. O que a gente agradece, louva e bendiz nesse momento? Ao Cristo, que nessa semana foi ridicularizado lá em Paris. É a esse Cristo que nós estamos celebrando. Ao Cordeiro morto, que é alvo de chacota, de ironia, de zombaria da Nova Babilônia, das novas filosofias pregadas em escolas, em universidades, em muitos lares. Aquilo que o mundo diz que é loucura, o apóstolo Paulo disse: isso aí é o poder de Deus. O que nós celebramos aqui, gente? O Cordeiro de Deus, que não abriu a sua boca. O servo sofredor. A ele seja a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Que ele receba a recompensa pelo sacrifício dele em nosso lugar. Senhor, que grande salvação.
Que grande sacrifício realizado por nós. Nós, pecadores indignos, não merecíamos nada disso. Mas o Senhor nos salvou de forma extraordinária. Por isso nós te louvamos, por isso nós te adoramos. E, ó Deus, ajuda-nos a anunciar estas verdades àqueles que são teus, mas que ainda não foram convencidos pelo poder do Evangelho. Dá-nos, ó Deus, o privilégio de sermos os portadores de tão grandes novas. Ó Deus, se existe aqui entre nós pessoas que precisam ser convencidas desta verdade, use esta mensagem como instrumento do teu poder, para trazer salvação, para efetuar libertação. Quem sabe, ó Deus, este seja o momento de vidas serem transportadas das trevas para a luz, da confusão para a clareza, da ignorância para o conhecimento, da morte para a vida. Que os teus, que aqueles que são teus sejam atraídos a Cristo, irresistivelmente convencidos pelo teu Santo Espírito. Que este seja um momento, ó Deus, de salvação, mas também de edificação, ao termos os nossos pecados confrontados. Que o nome de Cristo seja exaltado aqui entre nós. Que o cordeiro mudo, silenciado, que ele receba os louvores, que ele receba a honra, a glória, por tudo aquilo que ele fez em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição. A ele seja o nosso louvor.